Ó, estamos aí mais uma semana, né? Mais um início de ano, então foi um ano, cada começo de ano as esperanças se avivam e a gente sempre está aí, né, se dispondo a vir trazer informações para vocês e trazer pessoas aí que se dispõem a vir aqui dar um pouquinho de contribuição com os seus conhecimentos. E sempre a gente está lembrando dos amigos da gente, né? Início de um novo ano, espero que o ano que terminou tenha sido bom para todos vocês. E então eu convidei aí o Dr. Ricardo Lubacesco, né? Ele é advogado, nosso amigo aí, tá atuante aí, foi ex-diretor lá da PIG, né? Professor, brinco com o Ricardo, professor sempre é professor, mesmo que ele pare, né? Sempre vai ser o professor Ricardo. Então eu convidei ele para a gente bater um papinho bem gostoso com vocês, tenho certeza que vocês vão gostar. Doutor Ricardo, obrigado, né? Você está aqui com a gente. Obrigado, e sempre os amigos, assim, que a gente está sempre lembrando, né, Ricardo? Começou o ano, quem que eu vou chamar? Doutor Ricardo. Então, eu já, né, te chamei outras vezes aqui, mas eu sei que sempre você vem aqui e traz muitas coisas boas para a gente. Então tá aí para a tua fala inicial e vamos bater um papo bem informal aí, doutor. Eu que agradeço, Dr. José Losso, e aos telespectadores aí do J. Losso. Um ótimo ano a todos, esse 2014 que se inicia. E estamos aí mais uma vez com uma enorme satisfação ao amigo e colega, podendo trazer algumas novidades aí para os cidadãos sobre a área jurídica. Então, doutor Ricardo, aquela história já diz o doutor Miguel Nicolau, né? Os assuntos são pinçados do dia a dia da advocacia. É verdade, grande. Então, a gente batendo um papo informal, você começou a comentar, né, sobre assuntos aí, relacionados à Serasa, né, SCPC. Digo, poxa, Ricardo, vamos contar isso aí lá, o que está acontecendo, quais as novidades tem nessa área, o doutor está atuando nessa área. Então, eu queria, doutor Ricardo, que você desse aí as informações para a gente, dar esse comentário, a questão do Serasa, a questão do SPC, a questão de atribuir algumas pontuações, né, alguns registros por inadimplência. Então eu queria que você desse uma colocação geral do assunto e daí vamos bater um papo aí sobre esse falatóriozinho que está tendo aí. Sem dúvida alguma. Bem, já no final do ano passado, em Guarapuava começaram a aparecer essas demandas contra o Serasa, a SCPC, já oriundas aí de decisões de outros estados e de outras comarcas do Paraná. Na verdade, se tratam de demandas judiciais pedindo indenização por dano moral, bem como obrigação de fazer a esses órgãos, né, de proteção ao crédito, posto que eles disponibilizam um serviço aos empresários e comerciantes denominado em sua maioria scoring, né, do inglês, onde eles atribuem pontos, uma avaliação percentual de risco de inadimplência aos CPFs das pessoas. O que é totalmente ilegal, posto que essa avaliação da vida econômica e da probabilidade de inadimplência do cidadão não é autorizada por ele. Então, essas ações começaram a eclodir no final do ano de 2013 e vão, com certeza, aí, abarrotar o judiciário aí em 2014. E viu, doutor Ricardo, assim, esse trabalho daí que o Serasa, o SCPC está fazendo, seria o cadastro positivo, doutor Ricardo, para a gente se situar aqui? Não, doutor José Losso. O cadastro positivo dos consumidores foi instituído pela Lei 12.414. Isso é um cadastro que a primeira premissa desse cadastro é que tenha as informações, primeiro que não são avaliações e pontuações e scores dos consumidores, são outras avaliações, outros dados mais objetivos. Mas a principal diferença é que essa lei do cadastro positivo, para que o CPF do cidadão seja inserido lá, deve haver a autorização do cidadão. O que não ocorre nesse serviço do Serasa, do SCPC e dos demais órgãos. Então, são coisas diferentes. A lei do cadastro positivo é uma coisa e o que o SCPC está fazendo é ilegal, já reconhecido em algumas decisões. E aí, doutor Ricardo, a pessoa tem que autorizar, mas assim, vindo lá para o Código do Consumidor, tá, né? O Código do Consumidor, ele autoriza, ele não permite que tenha um cadastro de inadimplente? Como é que funciona? Sim, o Código de Defesa do Consumidor permite o registro da inadimplência. Então, o cidadão lá, o consumidor fulano de tal, deve uma duplicata, um boleto lá da casa, né, de comércio aí, mais popular ou qualquer outra, e não paga. Isso é dado ao direito ao empresário inscrever ele, por uma dívida não paga.
Isso o código permite. O que não pode, o serviço que o Serasa faz, e o SCPC, etc., é diferente. Além dessas inscrições, ele pega e ainda faz essa avaliação do perfil do consumidor. Independente se ele já pagou ou já quitou aquela dívida. Então, ele faz lá e joga uma porcentagem. Cidadão tal tem um risco de inadimplência tal. Mesmo às vezes ele não ter nenhuma inscrição ou já ter até pago e baixado as que ele tinha. Então são coisas diferentes. Então o que eu entendi, doutor Ricardo, quer dizer, eu posso pedir a inscrição, o que o Código do Consumidor permite, sim, mas também eu não posso dizer até que grau o doutor Ricardo é bom pagador ou mau pagador. Exatamente. Eu te dar uma nota, esse cara é 100%... Exatamente, não é um banco escolar. Exatamente, é o que está acontecendo. Eles estão prestando esse serviço paralelo, que se chama, por exemplo, do SCPC, é o Concentra Scoring, o scoring, né? Eles estão dando notas ao consumidor como se fosse um banco colegial, né? O que é muito prejudicial ao consumidor e, ao ponto de vista legal, é ilegal essa prática. Daí, doutor Ricardo, bom, acontecendo o fato, né? A pessoa teve um problema, daí a ação judicial em si, daí, como que é, o que é a ação? Eu não concordo com isso, eu fui fazer uma compra, tá lá constando que eu tô 99% mal pagador, como é que funciona isso? Isso cabe à via judicial buscar o dano moral, né? O dano moral, por força dessa avaliação totalmente não autorizada pelo consumidor e com dados imprecisos e até duvidosos ou até falsos, porque não correspondem à realidade. Então essa ação entra-se no antigo pequenas causas, devido ao valor, né, vai pleitear um dano moral razoável, não vai pleitear um dano moral absurdo, que é até 40 salários mínimos que é aceito no juizado. Então ali se pede essa indenização e para que o órgão de proteção exclua o nome, esses dados, esse score, né, dessa pessoa, sob pena de multa diária. Pede inclusive em sede de tutela antecipada e liminar. Exclua, apague aquilo lá, é ilegal e me indenize desse constrangimento aí que está me expondo ao comércio. E só por esclarecimento, Serasa e SCPC só que faz esse procedimento? Eu acho que tem mais alguns órgãos, se não me falha a memória. O que eu tenho conhecimento que está eclodindo mais é Serasa e SCPC. Que tem corrido mais ações? Exatamente. Serasa e SCPC. Exatamente. Legal. Doutor Ricardo, antes da gente entrar assim na parte formal da ação, quero pedir uma licença aqui, né, para nós chamarmos lá um bloco de imóveis para venda e para locação. Com você aí. Imobiliária. Estamos aqui na Vila Buc. Vamos dar uma passeada na região para mostrar uma coisa que você vai se impressionar. O imóvel que está entrando para venda na J. Losso Imobiliária. Essa casa, onde está num bairro tradicional, muito nobre, aqui, a Vila Buc, um imóvel espetacular. As medidas deles e dimensões é coisa que só você vindo aqui para você entender. Podemos combinar, marcar, porque é um imóvel que você vai ter que vir dar uma passeada com calma, com a sua família, para conhecer ele bem. É muito bonito mesmo. Sim. As dimensões, aproximadamente 850 metros quadrados de área construída. Isso, é uma casa muito bonita. Só vale a pena você vir dar uma olhada mesmo para você conhecer e entender o que eu estou falando. E o terreno tem aproximadamente 1.200 metros quadrados de área total. Então, venha na J. Losso Imobiliária, converse com um dos nossos consultores. Vou lhe mostrar também algumas imagens internas desse imóvel. Porque um imóvel como esse, não posso deixar apenas na curiosidade, apenas na entrada, na chamada. Vocês que conhecem, acompanham a gente no programa da J. Losso, sabem que normalmente a gente mostra algumas imagens apenas para te chamar aquela atenção, para você vir conhecer o imóvel. Esse eu vou mostrar também um pouco por dentro desse imóvel único que está entrando na J. Losso para venda. Venha comigo e veja que coisa mais linda, muito bom gosto, excelente acabamento num bairro nobre da cidade de Guarapuava. Vem comigo. Bom, já lhe atiçamos a curiosidade para o lado externo. Agora estamos em uma das suítes desse imóvel espetacular. Ele é único,
um acabamento fenomenal. Para você entender melhor, só vindo visitar mesmo realmente esse imóvel. Para mim te falar em questões de acabamentos, marcamos uma visita e você vai vir conhecer esse imóvel único em Guarapuava. Agora vamos passar na parte externa aqui das suítes, para você ter uma ideia da sacada. Essa é a parte de trás do imóvel. Veja só que coisa maravilhosa, espetacular. Estamos com um dia bonito aí em Guarapuava, ensolarado. Você tem que ver esse imóvel à noite. Podemos marcar também sem problemas para você dar uma visitada, porque a questão de iluminação desse imóvel também foi muito bem estudada e muito bem planejada. É um imóvel muito bonito. Vale a pena você passar na J. Losso, a gente agenda contigo, com os consultores. É tranquilo para você vir aqui trazer a sua família inteira, porque um imóvel desse tamanho, nessa localidade, área nobre, com esse acabamento espetacular, é o único em Guarapuava. É difícil acharmos imóveis semelhantes à questão de acabamento, tamanho de terreno, área para lazer, quartos, todos ambientes amplos, lareiras, áreas de churrasqueira. É espetacular para você receber seus amigos, sua família e acolher muito bem a sua família. É um imóvel realmente único. Vamos marcar para você vir conhecer, porque é muito difícil te explicar, são tantos detalhes que é melhor mostrar. Então vamos continuar mostrando um pouco mais detalhes desse imóvel espetacular para você. Vem comigo. Ao você entrar nesse imóvel, a entrada principal dele você vai se deparar com essa escadaria. É um lugar espetacular, tem uma lareira aqui em cima também. É um espaço extremamente amplo, muito bonito, muito bem planejado. Também temos a lareira aqui na parte de trás, de baixo. E a parte dos fundos aqui, já quando você entrou de frente, já tem acesso à área de lazer. A parte da piscina, a churrasqueira. Muito bem planejado para acolher bem a sua família. Para você também receber bem seus amigos. É um imóvel único mesmo, é espetacular. As dimensões você pode ter alguma noção por relação nas imagens, mas você vindo pessoalmente aqui você vai se surpreender ainda mais, porque os detalhes de acabamento foram muito bem feitos, o gosto é muito bom, é um imóvel realmente excepcional. Muito difícil eu lhe falar com as palavras, eu também estou aqui tentando achar argumentos para poder transmitir tudo que eu estou vendo aqui e sentindo nesse ambiente. É um detalhe especial ainda que eu vou passar para vocês. O imóvel não foi habitado. Ele é novinho, em folha. Seja o primeiro morador dessa casa espetacular que está para venda na J. Losso Imobiliária. Imóveis como esse são raros de se encontrar em qualquer cidade. Não vou dizer em Guarapuava, porque é um acabamento espetacular mesmo. As dimensões do imóvel e terreno são de espantar. Venha na J. Losso. Nós vamos lhe mostrar esse imóvel detalhadamente. Dá uma visitada aí para você poder conhecer todos os detalhes desse imóvel espetacular. Continuando a demonstrar esse imóvel grandioso, saímos da parte interna para mostrar um pouco essa área externa. Muito bonito, muito bom gosto. Para você receber a sua família, os seus amigos em especial, né? Um lugar muito bonito mesmo. Vale a pena vir conhecê-lo, porque falando, demonstrando, você vai ter uma dimensão, vai dar aquela curiosidade. Mas vindo aqui ver, você vai realmente entender como é diferenciado esse imóvel que estamos disponibilizando na J. Losso para venda. Coisa única, vale a pena conferir de perto. J. Losso Imobiliária. Essa semana então nós estamos batendo um papo gostoso aqui com o Dr. Ricardo Bachesca, né? Advogado, né? E particular amigo da gente aqui. Estamos falando de um assunto bem interessante aqui, que é as ações aí que está acontecendo e que é um direito aí do consumidor, né? Em questão de Serasa, SCPC e em questão de score e pontuação. Doutor Ricardo, a gente terminou ali no bloco falando da ação, o doutor explicou como é que é a ação e tal. E o que eu preciso, né? Que documento eu preciso para dar início a essa ação, para pedir esse prejuízo que eu tive, enfim. Bom, primeiro, né, o consumidor buscar o seu advogado de confiança, obviamente uma procuração para ele, documentos pessoais, RG, CPF, um comprovante de residência,
e principalmente essa certidão do Serasa, do SCPC, que você obtém no próprio site ou na própria SIG, disponibiliza, buscando essa certidão específica do SCORE, né? Que é uma certidão específica, scoring, tem denominação de Concentra Scoring, e munido dessa certidão, o consumidor vai ver que lá está a pontuação que foi dada a ele na probabilidade dele da adimplência ou inadimplência dele. Então precisa essa certidão custa uns R$10 em média. Certo. E leva isso para o advogado e mais esses outros documentos para entrar com essa demanda. E não é uma coisa assim tão difícil de conseguir, Dr. Ricardo, só por curiosidade? Não, no próprio site do Serasa tem outros sites, tem acho que o Serviço Nacional de Consultas, e você consegue obter essa certidão, paga o boleto lá do valor da certidão e sai isso aí. E outra curiosidade que vai me surgir aqui, porque você é uma nota avaliativa do crédito? Exatamente, então virou um banco escolar do consumidor, totalmente sem autorização e sem que o consumidor faça a prova, inclusive, né? Certo. É totalmente aleatório. E doutor Ricardo, sempre o brasileiro, né, ele é meio comodista, né? Ele não gosta, ele fica com preguiça, não sei o que, isso é muito caro. Então, assim, em termos de custas, esse procedimento, o que ele vai gastar, ele deve fazer, como é que funciona? Veja bem, como a demanda, né, no meu entender, e é o que está acontecendo, tem que ser nos juizados de pequenas causas, né? Então ali, na primeira fase, em primeira instância, não há necessidade de pagamento de custas. Então ele não tem essa despesa, é só mesmo com a certidão lá do órgão de proteção. E há honorários que combina com o seu advogado de confiança, né, podendo ele estipular lá o percentual contratual de 20% a 30%, né, conforme a orientação da própria OAB. Então o gasto inicial não é grande. Obviamente, num recurso, se tiver uma decisão não satisfatória ou desfavorável, daí incide as custas recursais, salvo se ainda não for pedido de justiça gratuita. Doutor Ricardo citou, assim, tem acontecido já decisões, assim, o doutor Ricardo já tem acompanhado, favoráveis, isso pelo que a gente veio analisando e estudando, começou em Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Decisões favoráveis. Isso no ano de 2013. Também no final do ano de 2013 já começaram a aparecer algumas decisões no Paraná. Uma, inclusive, que eu me recordo, de outubro de Curitiba, já em grau de turma recursal, onde foi dado e foi mantido uma indenização de R$10 mil de dano moral por essa avaliação ilegal. Interessante. E agora, só concluindo, que Guarapuava ainda, como foi no final do ano passado, as decisões estão por sair ainda, estamos nessa expectativa qual vai ser o crivo dos juízes da nossa comarca. E aí, doutor Ricardo, agora assim surgiu, por exemplo, a pessoa lá limpou o nome, lá tá kits lá, né? Como que vai aparecer também? Aparece esse score? Ou ele já pagou a dívida, daí ele vai tirar isso? Isso interessante ele mexer com isso para... o conhecimento que nós temos é que o score está de qualquer CPF. Mas vamos dar um exemplo de um cidadão que devia até estava inscrito num cadastro inadimplentes por uma promissória, um boleto ou qualquer título. Mesmo depois, eu vi casos no ano passado que ele já tinha pago, já tinha sido até dada a baixa dessa anotação, né, daquela dívida, daquele contrato com aquele comerciante, porém, pegando essa certidão do score, ele não tinha uma avaliação favorável, a pontuação dele não era a melhor possível, então mesmo ele já tendo pago, então ainda estava com uma nota lá um pouquinho, ia ser reprovado se fosse nos bancos escolares, então atinge como um todo, hein? Quem está ainda com alguma pendência de inscrição por inadimplência é pior ainda, essa avaliação totalmente aleatória e sem autorização da pessoa. E outra coisa, assim, o doutor Ricardo já falou que né, no juizado especial. E assim, é muito demorado isso, doutor Ricardo? Em princípio, doutor José Losso, por ser no juizado, é um rito mais célere, né? Assim que a juizada demanda, já tem uma audiência de conciliação. Mas, obviamente, esses órgãos aí podem, de uma maneira protelatória, entrar na via recursal, né? E forçar
que essas ações cheguem aos tribunais superiores para que hajam suspensões das ações em primeiro grau até que esteja uma decisão definitiva lá em cima, nos tribunais superiores. A exemplo do que aconteceu com as famosas taxas lá, TAC-TEC, com as ações dos expurgos inflacionários da poupança. Então, eu penso que o quanto antes a pessoa entrar para ver limpo o seu nome desses dados, dessa avaliação, dessa pontuação, e pleitear o seu dano moral é melhor. Antes que até, não se sabe, ter até lobby lá nos tribunais superiores para que isso, depois de uma gama de ações, uma enxurrada de ações favoráveis, comecem a voltar atrás. Vai também agilizar, né, Dr. Exatamente. Essa questão. E viu, Dr. Ricardo, uma curiosidade assim, essa pontuação, esse score, que é uma palavra bonita aí, né, mas na realidade acaba prejudicando a pessoa. A Serasa chega como nisso? Ela... A justificativa é que eles cruzam dados do CPF da pessoa, buscando informações do CADIM, de mais informações. E daí chegam nessa avaliação. A Serasa, exemplo, dá uma nota de 0 a 1000. Então, se você nunca teve problemas lá, como tem clientes que nunca tiveram problemas, de repente a nota dele é 800. 800 o quê? Ele não é o 1000 ainda, então ele está ainda dentro de um grau de risco. Certo. Ou aferem lá uma classe chamada de letras, que vai consumidor A a consumidor C. Mas é totalmente ilegal e até digo falso esse serviço, e até para quem contrata o serviço, o empresário, o comerciante, eu penso, e é o entendimento também do judiciário, que é um serviço falho, que não pode estar disposto nem aos comerciantes. E aí, né, doutor Ricardo, eu perguntei isso também por quê? Porque nós temos assim muito... Na realidade, não é que ele fala mal do brasileiro, mas ele sempre é um pouco comodista. Ele fala, e na hora ele já acha que é cara, ele já acha que não sei o quê, ele já acaba falando mais pro vizinho do que indo realmente consultar o advogado, o que fazer. Bom, mas constatou a ilegalidade, eu queria que o doutor Ricardo, para reforçar, o que fazer para a pessoa procurar isso e quais são os caminhos, né? Eu digo que procurem, né, obviamente, o seu advogado de confiança para que busque a via judicial, porque uma hora ou outra vai precisar de um crédito e vai sofrer essa restrição ou esse constrangimento. Independente também de buscar um crédito, não pode um órgão ter informações, fazer uma avaliação da sua vida econômica e pessoal, sendo que às vezes nem está devendo ou já pagou a sua dívida. Então isso o advogado de confiança vai orientar essa pessoa e ela vai entrar principalmente pedindo a baixa desses dados, dessa pontuação. E sem contar, né, que são poucos documentos. Além do documento pessoal dele, é pegar a certidão. É para ser uma ação mais célere e o gasto inicial não é vultuoso e se houver uma improcedência em primeiro grau, não existe o risco também da sucumbência, por força que é no juizado especial, né, o antigo pequenas causas. Com certeza. E, doutor Ricardo, assim, eu sei do conceito do doutor Ricardo, e assim, já tem patrocinado, como é que o pessoal tem procurado? Porque se de repente tem um fato novo também, por isso eu te convidei aqui, né, que a gente contata o pessoal está acontecendo isso, vamos lá, venha ver, né, como é que lá, o doutor Ricardo já tem feito algumas defesas, como é que está? Veja bem, como eclodiu no Paraná no final do ano passado, e antes do início do ano passado, e até de 2012 em Santa Catarina e Rio Grande do Sul, eu vim acompanhando e estudando. Eu estou na fase ainda de documentos, de colher os documentos, de tratativas com os clientes, porque eu ainda, por cautela, também eu quero ver o posicionamento do Judiciário de Guarapuava. Entendi. Né? Que no final do ano ainda não tinham, eu não verifiquei, mas acho que não tinham sendo nenhuma decisões daqui, até para dar mais transparência para o cliente. Entendi. Porque pode haver um posicionamento contrário aqui, até para explicar para ele que isso é quase que pacífico nos outros lugares, pelo que a gente estudou da jurisprudência, e só para passar para o cliente o próximo passo na via recursal. Então a gente agora, agora nesse início desse ano, né, que estamos aí, vamos começar a dar as entradas. Com certeza. Doutor Ricardo, peço licença de novo para mais um bloco de imóveis para venda e para locação. Com você aí. Imobiliária. Estamos aqui, o lago de fundo, estava dando uma caminhada aqui e estamos passando na frente de um terreno que nós pegamos
recentemente que a J. Losso entrou para a venda. Como vocês podem observar, nem a placa ainda foi colocada, é recente mesmo, fresquinho, um imóvel muito bom em localização privilegiada. Aqui estamos, logo atrás é o lago, então é uma rua, tem a rua que passa na frente do lago, é a Coronel Saldanha que passa na próxima. O número é 3336. Tem uma residência aqui, também em madeira. O terreno ele tem 422 metros quadrados, são 10 metros de frente por 42 metros de ambas as laterais. Então é muito interessante, um imóvel bem localizado, você que procura aqui para dar uma caminhada no final da tarde, a família, sabe que o lago é muito bonito aqui também na região de Guarapuava, vale a pena vir conhecer esse imóvel, que você pode adequar ainda, como você pode até morar, que já tem uma casa nele, ou você pode utilizá-lo, fazer uma reforma e tudo, e modificar esse imóvel. Venha na J. Losso e conheça esse imóvel, marque uma visita conosco, a gente traz você sem problemas, e nos dê a honra, seu cliente, da J. Losso Imobiliária. J. Losso Imobiliária. Então essa semana nós estivemos batendo um papo aqui com o Dr. Ricardo Bachesca, né? E sempre fica gostoso. E o segredo nosso é assim, curtinho, né? Para você, mas o recado é bem dado. Então, doutor Ricardo, né, com certeza esse ano eu vou convidar novamente o doutor para vir aqui, né? Quero contar com a tua presença aqui, sempre que tiver novidade, aí o programa é com esse objetivo de dar informações. Mas assim, fechando aí, doutor, esse assunto, né, ações, essa questão é um fator novo, o doutor colocou que ainda está, né, aguardando algumas decisões e tudo mais. O que o doutor deixaria assim como uma mensagem para o brasileiro, você mexer um pouquinho, procurar os direitos dele, ver como é que está, para ele correr atrás? O que o doutor deixaria aí de fechamento aí, doutor Ricardo? Bom, doutor José Losso, eu como mensagem final é que o consumidor sempre busque seus direitos, quer via PROCON, quer judicial, porque não pode ficar ao livre-arbítrio de práticas abusivas como essa do Serasa, SCPC e etc., avaliando o perfil econômico e o risco de inadimplência. Então, que procurem seu advogado. Estamos à disposição no escritório, em 2 telefones, né, no 36231972 e no 36234715. E a gente pode dar as maiores informações e o quanto antes, haja vista que como as ações judiciais estão julgando contra o Serasa, o SCPC, isso já no ano passado, lá mais Rio Grande do Sul e Santa Catarina, o risco é que o SCPC e o Serasa retirem do ar esse serviço. E até o consumidor ele fica vedado de pegar aquela certidão que vai habilitar ele para entrar com a demanda judicial. Então que procurem logo, entrem, porque só assim as coisas talvez mudem. É uma gama de consumidores, todo mundo buscando e pleiteando seus direitos. Com certeza. Doutor Ricardo, não temos mais tempo, né? Eu queria agradecer a tua presença aqui, né? E sempre contar com o amigo aí, e também conte conosco lá. Da mesma forma. Obrigado. Então, Deus ilumine. Amém. E abençoe lá o dia a dia do Dr. Ricardo aí, tudo de bom esse ano lá para você. Também a J. Losso aí, a todo mundo nesse 2014. Obrigado. Então, agradecendo a produção de Deus, encerramos aí mais um programa J. Losso, trazendo os blocos J. Losso em informações. E estamos aí, sempre a J. Losso, cada ano procura trazer alguma novidade para você e com certeza esse ano nós estamos aí com algumas ideias novas, uns novos procedimentos na forma de angariação de imóveis, na forma de trabalho do seu imóvel e sempre nós cuidamos aí do seu patrimônio como se ele fosse nosso. Então procure lá os nossos profissionais, nós vamos trazendo novidades para vocês e vamos estar na parte de locação nossa, tá uma maravilha e esse ano com certeza vai ser muito bom. Muito obrigado.